Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Vida Consciente. No programa de hoje, você acompanhará os seguintes temas. Uma atividade feita para despertar os nossos sentidos. Nesse programa, você vai descobrir o que é a autoconsciência holossensorial e de que forma ela pode ser praticada no nosso dia a dia. Quem tem pet em casa ou está pensando em ter, não pode perder esse programa. A pesquisadora e autora do livro Antroposou Conviviologia, Miriam Kunz, é a nossa convidada especial para dialogar com a gente sobre a análise da relação humano-pré-humano sobre a ótica da ciência Conscienciologia. O vínculo forte e afetivo que o ser humano tem com o pet e o pet conosco. Ainda nessa edição, você acompanha a segunda parte da reportagem especial na Falcoaria, que a Fernanda Fedrigo preparou para nós. E no quadro de reflexões, o estoico Marco Aurélio é quem chega por aqui. O programa Vida Consciente está começando. Me conta uma coisa, você tem saboreado os alimentos com calma? Quando você está imerso, por exemplo, num ambiente como esse, de natureza, você reserva um tempo para as experiências como sentir mais o cheiro, a tua capacidade olfativa estar mais aguçada, ou escutar com toda a atenção possível os pássaros, os insetos, enfim. Na correria do dia a dia, poucos são aqueles que se atêm aos sentidos básicos de uma forma mais lúcida. E essa é a proposta de uma atividade realizada pela Comunicons. A Comunicons é uma instituição conscienciocêntrica, ou seja, ela faz parte da ciência Conscienciologia, e ela propôs recentemente uma atividade para despertar, para aguçar os nossos sentidos. Vamos acompanhar? Além dos 5 sentidos, né, aliás, nem são mais 5 sentidos, né? Dentro da psicologia, dentro da medicina já estão mais de 11 sentidos. E dentro de um livro chamado Super Sentidos, eles identificaram 34 sentidos. Uau! A proposta dessa dinâmica foi justamente a gente trabalhar com os estímulos sensoriais e holossensoriais. Por que nós chamamos holossensorial? São além dos 5 sentidos. Então nós tivemos atividades que estimularam o tato, o paratato, a visão, a paravisão, o olfato, para olfato, a audição, a para-audição. Cada um com uma atividade diferente e com anotações e debates, né? Então cada aluno também teve uma experiência de leitura sem estar com os olhos abertos, uma leitura energética das plantas, fazendo o acoplamento com árvores e tendo a sua experiência. Qual foi o objetivo? Com esse estímulo sensorial e holossensorial, fazer com que a pessoa também consiga aumentar as suas percepções extrasensoriais, para identificar os seus sinais energéticos e as suas sinaléticas energéticas e parapsíquicas. O que a gente pode levar da atividade de hoje para o cotidiano? Bom, pode levar de tudo. Desde a energia imanente, que nós esquecemos de passar por ela, e passa por ela despercebida todos os dias, durante toda a vida, a numérica também, a sinalética numérica e várias outras situações. Às vezes a pessoa não percebe, mas o dia inteiro a gente recebe de alguma forma alguma sinalética. Então agora, pessoal, o que nós temos aqui? Temos algumas ervas, né, aromáticas. Essas flores, elas têm aroma. Vocês podem também sentir o aroma delas. Tem umas até nascendo aqui, ó, tá vendo? Os brotinhos. O que a pessoa pode fazer em casa é fazer tudo lentamente.
ela vai experimentar um alimento, ela olha, ela observa, ela sente as energias do alimento, aí antes de colocar na boca, ela verifica o aroma, então ela sente o aroma do alimento, depois ela coloca o alimento na boca, ingere, pode fechar os olhos. Então a ideia é que ela faça isso com tudo, então algo que ela está bebendo, um chá, um suco, a água, e assim, de modo geral, fazer as coisas mais lentas para ela poder perceber melhor, tanto do ponto de vista intrafísico como extrafísico e energético. Muitas graças às professoras por todos os ensinamentos compartilhados e obrigada também à Comunicons, essa instituição da Conscienciologia focada na comunicação multidimensional. A partir de agora, você é o nosso convidado para conferir a segunda parte da reportagem especial que a Fernanda Fedrigo realizou na Falcoaria, um lugar para se conhecer, sem sombra de dúvidas, aqui na região da Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu. Vamos acompanhar? A gente fala centro de falcoaria, mas eu já andei por aí, eu vi que é muito mais, né? Tem outros animais que também pode ter contato, então eu queria que você explicasse essa parte mais turística pra gente. Com certeza. Tem um ponto importante. Muitas pessoas, às vezes, chegam aqui sem ter o conhecimento do qual é o nosso intuito aqui, realmente. Então, por isso que é importante vocês estarem aqui, né? Porque às vezes as pessoas chegam aqui e acham que vão pegar lá o gavião na mão e tudo. E aí a gente resolveu criar esse espaço da fazendinha também, onde tem os outros animais que as pessoas podem interagir de uma maneira melhor do que com os animais silvestres, né? E aí acaba que não estressa, né, essas aves. Então aquele contato que as pessoas terão com as aves será no momento do voo delas, do condicionamento, onde elas estão focadas, e isso não influencia no comportamento do animal, não causa nenhum mal-estar, né? Muito pelo contrário. E aí, fora isso, temos os animais da fazendinha, temos os cavalos, as lhamas, os porquinhos, né? Enfim, as ovelhas, e as pessoas podem ter esse contato mais direto, né? Que às vezes as pessoas vêm buscar um contato com a natureza, né? E esse é o intuito da fazendinha também, né? Os horários, com relação aos horários das visitações, temos dois períodos, o da manhã e o da tarde. No horário da manhã, a apresentação dos cavalos, tem uma apresentação para enaltecer uma raça brasileira de cavalos, então é uma apresentação só com os cavalos da raça crioulo, e ela começa às 10 horas, e às 10h30 da manhã começa a apresentação da falcoaria, onde é guiado, né? Então é uma visita que precisa ter o horário definido, até porque se encaixa na rotina das aves. E o período da tarde, os horários são às 3h30, a apresentação dos cavalos, e às 4h, a apresentação da falcoaria. Assim foi que o crioulo se aquerenciou e se tornou nativo deste rincão. Como é que é essa apresentação dos cavalos? Essa raça é uma raça brasileira, né? Mas a gente faz a apresentação para buscar enaltecer essa raça, principalmente aqui no sul. Tem passeio a cavalo também. Tem passeio a cavalo, né? Depois das apresentações, nós abrimos o momento do passeio a cavalo. Só que esse passeio ele possui um valor à parte da apresentação, né? E aí quem quiser adquirir tem uma experiência bem legal aqui também. Precisa fazer reserva antes? Não, ele pode chegar aqui, adquirir na bilheteria e fazer o passeio. E tem uma idade mínima para poder Quando são crianças muito pequenas, nós pedimos para que sejam acompanhadas dos pais, então os pais vão com a criança no colo, né? Então, de qualquer forma, dá para curtir o passeio. É bem legal, né?
Larissa, então assim, eu queria que você desse um depoimento assim, sobre a tua, porque você estava me contando um pouquinho que você sempre foi apaixonada desde pequenininha. Como você gosta dos animais, como você convive, como que nasceu essa paixão. Então já vou chorar agora. Você não tinha me falado que era... Melhor, Bom, desde que eu me entendo por gente, eu sou apaixonada pelos animais, né? Então não conseguia me ver fazendo outra coisa. Sempre fui aquela criança que tá metendo a mão no mato, pegando os bichos, assim. E aí fui fazer a faculdade, e aí no finalzinho da minha graduação eu entrei para a falcoaria lá no Rio de Janeiro, onde eu fiz estágio, né, com a falcoaria, e foi lá que eu comecei a aprender sobre isso, né, sobre o que é essa arte, e aí depois de 7 anos vim para cá, para Foz do Iguaçu, estou aqui há 3 anos, né, e é a minha vida. Assim, eu sempre tive no meio dos animais e pretendo sempre estar, né? E na tua família tem alguém que te estimulou? Isso é uma coisa tua, nasceu contigo? Olha, meus pais sempre me apoiaram bastante nesse sonho, né, que eu tive. E sempre tiveram me estimulando, né? Por isso que muitas vezes eu vejo os visitantes que vêm aqui com criança, com filhos, e eles já têm essa predisposição de gostar dos animais, e eu falo, tem que apoiar mesmo, tem que influenciar, porque isso é muito importante na vida, na formação, né, de uma pessoa, ela ter esse contato direto assim, com a natureza. Eu acho que isso é fundamental, né? Para o sentido da vida. Para mim isso está muito ligado a vida realmente, né? A biologia estuda a vida, então eu vivo isso. A rédea na mão, a alma sai do chão, cavalo é crioulo porque é o padrão, verdade dos gaúchos mais atuais, um sonho que se cria cada vez mais, no fundo da invernada do coração, no lombo de um gateado me sinto um rei, e o mundo todo gira na minha lei, pois com o pé estribo a rédea na mão, a alma sai do chão. Um abraço para a turma da Falcoaria, parabéns Fer Fedrigo pela excelente reportagem. A Fernanda já está preparando, pessoal, mais algumas reportagens especiais aqui para o Vida Consciente. Por isso, aguardem as cenas dos próximos capítulos, porque valerá muito a pena. Nós seguimos aqui com o programa nessa temática, na relação dos Sapiens Sapiens com os pré-humanos. Contra fatos não há argumentos. A nossa relação, né, dos Sapiens Sapiens com as demais espécies, nem sempre foi pacífica e harmônica, para não dizer o contrário. O processo exploratório existiu e ainda existe fortemente. Nós conversamos com a Miriam Kunz, que é uma pesquisadora veterana da ciência conscienciologia, sobre essa temática. A Miriam, inclusive, escreveu um livro que nós recomendamos fortemente, especial, focado, né, nessa relação dos Sapiens Sapiens com os pré-humanos. Enquanto entrevistadora, eu digo a vocês, sem pestanejar, tanto o livro como o diálogo suscitou em mim muitas reflexões. E eu espero que essas reflexões se estendam a você também, depois de acompanhar essa entrevista especial. Olá, Tiago, tudo bem? Desde criança, o meu pai era ornitólogo, uma pessoa especializada em aves. Em aves, especificamente, eu não me interessava à época, mas eu via o cuidado, ele era um pesquisador, que ele tinha pelas aves. Então, aquilo foi se introduzindo paulatinamente na minha vida. E chegou um momento que eu comecei a ter pets em casa e eu notei o vínculo forte e afetivo que o ser humano tem com o pet e o pet conosco. O pet, obviamente, né? Cães, gatos de pequenos portes, enfim. Mas hoje, eu olhando para essa trajetória,
e na época que eu escrevi o livro Antropozooconviviologia, que fala exatamente do convívio entre os seres humanos e os animais, eu considero um para-dever. É algo que na minha casa foi acordado por esse carinho lá que meu pai tinha com as aves, ele estudava e pesquisava. Então, isso aos poucos foi acordando em mim esse olhar. Então, quando eu fiz a escrita do livro, obviamente, eu ampliei o processo. Eu poderia falar dos benefícios que os seres humanos têm e também dos benefícios que os seres não humanos, os animais não humanos também têm. Porque, pelo princípio da ética, tem que acontecer o melhor para todos numa relação. Se é uma relação entre duas consciências, tem que acontecer o melhor para os dois. Nós temos que ter ética em relação aos seres vivos com os quais nós convivemos. E nós podemos dar sinônimo de ética, respeito. Então, o que é o respeito? É você compreender o outro, ser empático, e esse é um processo mútuo. Numa relação, seja ela entre humanos e humano e subhumano, tem que haver um conhecimento para que haja confiança e o vínculo seja feito. Agora, quanto mais nós compreendermos que nós fazemos parte de uma rede imensa de seres vivos, todos nós moramos nesse planeta Terra. A Terra e nós, enquanto terráqueos, não somos a única espécie. Nós somos uma das milhões de espécies que habitam aqui. Então, pelo próprio direito, existe o direito ambiental, existe o direito animal, existem todas as categorias do direito humano, né? Eles têm todo o direito a pertencer, a viver, a evoluir nesse espaço, na Terra, no nosso espaço, no nosso ambiente, o mesmo direito que nós temos. Só que ocorre que nós, como somos seres com mais racionalidade, mais complexos, nós caímos naquela questão da dominação. Então, realmente, nós convivemos com os pets e os pets são espécies que já são domesticadas. E essa convivência, ela é multimilenar. Então, você me pergunta dos benefícios. O benefício para o humano e para o pré-humano tem que existir. Quando apenas um é beneficiado, a relação não é ética. Eu penso que conhecimento e a nossa autorreeducação é o que nos liberta desses dogmas que às vezes são religiosos, essas crenças de que as espécies que existem aqui no nosso entorno, elas só existem para nos servir. Isso é uma parte de um paradigma religioso, né? O homem foi criado e todo o ambiente é feito para que ele o desfrute. Na verdade, nós vivemos uma coexistência com todas essas espécies. Nós vamos evoluir e elas também evoluem. Então, a evolução, ela é conjunta. E eu acho que quanto mais o ser humano conviver com, no caso, animais, mais ele perceberá o que a ciência já ratificou. Eu acho que foi 2015 ou 2012 que teve a Declaração de Cambridge, que 25 neurocientistas famosos do mundo inteiro ratificaram num documento a senciência dos animais não humanos. E, inclusive, eles colocaram alguns artrópodes como polvo. Então, quando a ciência ratifica, depois de milênios, que o animal é um ser que sente, que tem emoções, que tem interação com o ser humano e que eles têm substratos neuroanatômicos que lhe dão ciência e consciência, e a gente sabe
própria conscienciologia, que eles são considerados princípios conscienciais, que eles já têm um corpo mental rudimentar, dependendo da espécie, a nossa responsabilidade com eles é muito maior. Quando você convive com o animal, você percebe o quanto ele interage, o quanto ele tem a sua inteligência para resolver os seus problemas. Obviamente, o grande travão é que o ser humano, ele só, de uma maneira geral, né, isso já está diminuindo, ele coloca critérios para respeitar o outro. Então, por muitos séculos, os critérios de respeito ao animal, eles foram desconsiderados. Olha, não é racional, então ele é considerado uma coisa, um objeto. A objetificação do animal é fato, inclusive no ordenamento jurídico à época. Então, o animal como coisa é algo que muitos séculos, pode-se dizer milênios, nós estamos habituados e isso virou uma crença. Então, o grande desafio agora é nós percebermos que ele é um princípio consciencial, é uma consciência em evolução, ele tem o direito e o paradireito de evoluir junto conosco no ambiente que lhe é devido. Agora, quanto mais nós conhecermos, entendermos, nos aprofundarmos, mais a nossa interação será ética e cosmoética. Agradecemos profundamente a participação da Miriam Kunz nesse programa. Deixaremos o link aqui embaixo para vocês terem mais informações de como adquirir a obra. O site da Editares, que é a editora responsável pelo livro, deixaremos aqui embaixo. A partir de agora, acompanhe a reflexão da vez. Qual será o estoico que baterá a nossa porta? Quem bate a nossa porta é o estoico Marco Aurélio com a seguinte reflexão: não dê às pequenas coisas mais tempo do que elas merecem. Se a gente levar essa reflexão do Marco Aurélio na prática, veremos o quanto ela poderá nos ajudar em temas como foco e prioridade. Sem foco e sem prioridade, dificilmente faremos valer essa experiência valiosa que é a vida humana. Bons pensamentos, excelentes reflexões e até a próxima edição de mais um Vida Consciente.